Olá, amores, tudo bem? Espero que sim. Amores, a Pro ainda está um pouquinho debilitada, a respiração ainda está bastante ofegante e no momento, infelizmente, eu não tenho condições de falar para vocês uma aula inteira. Então, eu irei gravar duas videoaulas, né, sobre o tema que nós estamos trabalhando, que é a formação das monarquias nacionais. Uma videoaula serve para revisar algumas coisas que nós já estudamos e outra videoaula será, né, para trazer tópicos novos que eu irei revisar na semana que vem. Não esqueçam também que na semana que vem nós iremos corrigir as questões do capítulo 1, tá certo? Então, meus amores, nesse momento a gente está finalizando um importante, né, período da história da humanidade, que é a Idade Média, e dando início a um novo período também muito importante, que é a Idade Moderna. E a gente deu início a essa Idade Moderna falando da formação dos países europeus, né, da formação das monarquias nacionais, da formação do absolutismo. E nós vimos que esse absolutismo está inserido em um sistema político, social e econômico conhecido como Antigo Regime. Eu falei para vocês que esse Antigo Regime, que durou dos séculos XVI até o século XVIII, foi formado a partir da união entre duas classes sociais, a realeza e a burguesia, o rei e a burguesia. O rei queria submeter os senhores feudais, queria submeter a nobreza à sua vontade. Mas ele precisava de dinheiro para fazer isso. Ele precisava de um exército forte, de um exército preparado, de um exército equipado, e isso só seria possível com o financiamento da burguesia. Então a burguesia financiou o rei foi capaz de formar esses exércitos fortes e, em troca, o rei passou a criar condições que facilitava bastante o comércio, facilitava muito a atuação da burguesia. Então, a gente pode dizer que o absolutismo surgiu na Europa a partir de uma troca de favores, a partir de uma aliança. A burguesia financiou o rei e o rei facilitou a atividade comercial da burguesia. E aí nós vimos as principais características dessas monarquias nacionais. A primeira característica é a soberania. O rei tinha o poder absoluto, o rei tinha o poder soberano. Era ele que mandava em tudo e em todos. Ele mandava na política, ele mandava na sociedade, ele mandava na economia, como nós vamos ver. Então a soberania é uma característica muito importante. A segunda característica é a secularização. O que é que significa secularização? É a separação entre política e religião. Nós vimos que lá no feudalismo, a Igreja Católica tinha o poder de interferir a qualquer momento nas decisões dos senhores feudais. Na Idade Moderna, isso deixa de acontecer. A Igreja Católica interfere nas decisões de um rei, caso o rei permita. O rei é a autoridade máxima, o poder dele está acima do poder da igreja. Então há uma secularização, né? O poder secular surge a partir do rei. Esse rei não precisa mais dar satisfações à igreja. E outra característica muito importante é a centralização administrativa. O rei não era capaz de governar um país, de administrar um país sozinho. Então ele precisa de uma burocracia estatal. O que é isso? É a formação de órgãos estatais, de cargos estatais, de um funcionalismo público que auxiliaria, né, o rei nessa administração. E aí nós vimos que o primeiro país a se formar na Europa foi Portugal. Portugal teve o seu processo de formação muito precoce, muito cedo, no século XII. E esse processo de formação aconteceu a partir da Guerra de Reconquista, que foi uma guerra que tinha como objetivo
expulsar os islâmicos da Península Ibérica, região que hoje é Portugal e Espanha. Os católicos que viviam na região se uniram para promover essa guerra contra os islâmicos. E aí um importante nobre, um nobre que teve grande destaque na guerra, o Henrique de Borgonha, recebeu como prêmio por sua atuação um território, uma espécie de feudo, que ficou conhecido como Condado Portucalense. Esse Condado Portucalense foi crescendo, foi se desenvolvendo, se tornou independente e passou a ser chamado de Portugal. Portugal, o primeiro país da Europa, teve como sua primeira dinastia, como sua primeira família de governantes, a dinastia de Borgonha. O segundo país da Europa a se formar foi a Espanha. A Espanha também teve seu processo de formação associado à Guerra de Reconquista. A Espanha, se formou a partir da união dos católicos que viviam no território espanhol, dos reinos católicos que viviam ali, com o objetivo de expulsar os islâmicos. Além dessa Guerra de Reconquista, foi muito importante também a união de dois reinos católicos que existiam na região que hoje é a Espanha, o Reino de Aragão e o Reino de Castela. Essa união aconteceu a partir de um casamento. O rei Fernando de Aragão se casou com a rainha Isabel de Castela, unindo os dois reinos e dando origem ao que hoje é a Espanha. Já o terceiro país da Europa a se formar foi a França. Eu falei para vocês que a França teve um processo de formação um pouco mais tardio, um pouco depois de Portugal e Espanha. O processo de formação da França só se deu no século XV por conta da Guerra dos 100 Anos. A França estava envolvida na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Após a vitória francesa, tem de fato a consolidação do processo de formação da França enquanto país. A França possuía uma série de reis que tomaram medidas para consolidar o absolutismo. Na França, os reis conseguiram submeter a nobreza, conseguiram também o apoio da igreja, e isso fez da França um país forte politicamente. E aí a gente viu a atuação de Filipe Augusto, de Filipe o Belo, mas sem dúvida alguma, quem a gente não pode esquecer é Luís XIV. Luís XIV foi o grande exemplo do absolutismo na França e em toda a Europa. Luís XIV conseguiu atrair o apoio da nobreza. Boa parte da nobreza foi viver com ele no Palácio de Versalhes. Ele também conseguiu o apoio da burguesia, estimulando bastante o comércio. E ele conseguiu submeter todas as classes sociais à sua vontade. Eu falei para vocês também que o Luís XIV transforma a França num grande polo cultural e intelectual do mundo. A França passa a ser modelo para o mundo inteiro. Isso devido à atuação do Luís XIV, que era chamado de Rei Sol, porque ele era o centro das atenções. E o último país que a gente vai mencionar hoje é a Inglaterra. A Inglaterra teve um processo de formação ainda mais tardio que a França, devido à Guerra dos 100 Anos, e também devido à Guerra das Duas Rosas, que foi uma guerra entre famílias da nobreza inglesa, a família York e a família Lancaster. Então essas duas guerras atrapalhou um pouco o processo de formação da Inglaterra. O processo de formação da Inglaterra apresentou maiores dificuldades do que dos outros países. Na Inglaterra, a nobreza foi mais resistente em aceitar o poder absoluto do rei. Alguns reis tentaram tomar medidas para conter essa nobreza, como Guilherme I, Henrique II, mas nos reinados de Ricardo Coração de Leão e principalmente João Sem Terra, os reis praticamente tiveram
que ser submetidos à vontade da nobreza. A nobreza fez João Sem Terra assinar um documento chamado de Magna Carta, que era um documento que limitava o poder do rei. Então, na Inglaterra, apresentou-se uma característica diferente dos outros países. A nobreza não aceitou com tanta facilidade o poder absoluto dos reis. Tchauzinho, amores, até a próxima. Beijo!